Imagine um homem que caminha por uma linha tênue entre a luz divina e as trevas da ganância. Um profeta cujos olhos viam o invisível, mas cujo coração era seduzido pelo ouro. Nas areias escaldantes do deserto, há milênios, uma figura enigmática chamada Balaão subiu ao topo das montanhas de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que saiu de sua boca mudaria o curso da história e revelaria um segredo guardado nas estrelas. Você já se perguntou por que um homem descrito como mercenário foi escolhido para entregar uma das profecias mais profundas sobre o nascimento de Jesus Cristo? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios de Números 24 e desvendar a visão chocante que Balaão teve do Messias, uma revelação que atravessou séculos e guiou até mesmo os reis magos ao berço de Belém. Antes de revelarmos os detalhes dessa visão oculta, convido você a se inscrever no canal Sinais e Revelações e ativar as notificações para que sua jornada pelo conhecimento das Escrituras nunca seja interrompida. A história de Balaão começa não nos acampamentos de Israel, mas nos palácios de Moabe. O rei Balaque, tomado por um medo paralisante ao ver a multidão de hebreus avançando pelo deserto, sabia que a força militar não seria suficiente. Ele precisava de algo espiritual, algo sobrenatural. Foi então que ele enviou mensageiros a uma terra distante, às margens do rio Eufrates, para buscar Balaão, um homem conhecido por sua habilidade de invocar bênçãos e maldições que pareciam se concretizar com precisão matemática. Balaão é uma das figuras mais complexas da Bíblia. Ele não era israelita, mas conhecia o nome de Jeová. Ele era um profissional do sagrado, alguém que entendia as engrenagens do mundo espiritual, mas que lutava constantemente com a própria integridade. O rei Balaque ofereceu-lhe honras, prata e ouro, pedindo apenas uma coisa: vem, amaldiçoa-me este povo. O que Balaque não sabia era que ninguém pode amaldiçoar o que Deus já decidiu abençoar. O mistério se aprofunda quando observamos a resistência inicial de Balaão. Ele sabia que não podia falar além do que o Senhor permitisse, mas o brilho das moedas de Moabe falava alto ao seu ouvido. Após uma jornada famosa, marcada pelo episódio da jumenta que falou, um sinal claro de que Deus estava no controle até dos seres irracionais para deter a loucura do profeta, Balaão finalmente chega aos altos de Bamote Baal. Do alto daquelas rochas, ele olhava para baixo e via as tendas de Israel organizadas de forma impecável, uma visão de ordem em meio ao caos do deserto. Balaque esperava um veredito de destruição, mas o que se seguiu foram oráculos de glória. No terceiro e especialmente no quarto oráculo, o véu do templo se rasgou diante de Balaão. Ele entrou em um estado de êxtase, descrevendo-se como o homem cujos olhos estão abertos, aquele que ouve as palavras de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em transe e tendo os olhos descortinados para o futuro distante. Nesse momento de suspense espiritual, Balaão pronuncia as palavras que ecoariam pela eternidade. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Que frase arrepiante! Ele não estava falando de um rei contemporâneo, nem de uma vitória militar imediata contra Moabe. Ele estava olhando através dos milênios. Ele continua: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Para o público daquela época, a estrela era o símbolo máximo de realeza e divindade. No mundo antigo, o surgimento de uma nova estrela anunciava o nascimento de um grande monarca. Mas Balaão não via apenas um rei terreno. Ele via o Messias. A estrela de Jacó é uma das referências messiânicas mais puras do Antigo Testamento, conectando a promessa feita a Abraão com a esperança final da humanidade. O cetro, por sua vez, representava a autoridade absoluta.
Balaão, o profeta que foi contratado para destruir Israel, acabou tornando-se o arauto daquele que governaria todas as nações. A profundidade dessa profecia reside no fato de que Balaão descreve o Messias como alguém que esmagaria as têmporas de Moabe e destruiria todos os filhos de Sete. Embora isso tenha tido um cumprimento parcial com as vitórias do rei Davi séculos depois, o significado espiritual é muito mais vasto. Moabe e os inimigos de Israel representam, no contexto profético, as forças que se levantam contra o reino de Deus. A visão de Balaão era chocante porque ele, um estrangeiro, um homem de reputação duvidosa, teve o privilégio de contemplar a majestade do leão da tribo de Judá antes mesmo de muitos profetas hebreus. Ele viu a força de Israel comparada à de um unicórnio ou um boi selvagem, uma nação que não poderia ser devorada, mas que devoraria seus adversários. O paradoxo é fascinante. O homem que queria vender sua palavra por dinheiro foi forçado pelo Espírito Santo a declarar a soberania eterna do Cristo. Para compreendermos o peso desse segredo de Balaão, precisamos olhar para o Novo Testamento. Você já se perguntou como os magos do Oriente, que aparecem no Evangelho de Mateus, souberam que o nascimento do rei dos judeus seria sinalizado por uma estrela? A resposta mais provável reside na profecia de Balaão. Balaão veio do Oriente, da região da Mesopotâmia. Suas palavras foram preservadas entre os sábios daquela região por gerações. Quando aquela estrela singular apareceu no céu de Belém, aqueles homens não estavam apenas seguindo um fenômeno astronômico. Eles estavam seguindo a pegada profética deixada por um homem que, apesar de suas falhas, não pôde negar a visão que Deus lhe deu. A estrela de Jacó não era apenas um ponto de luz no firmamento, mas a manifestação da glória de Deus encarnada. No entanto, há um lado sombrio e solene nessa história que serve de alerta para todos nós. Balaão viu o Messias, mas não o seguiu. Ele profetizou sobre a estrela, mas permaneceu nas trevas de sua própria cobiça. As Escrituras, em passagens como 2 Pedro e Judas, referem-se ao erro de Balaão e ao seu amor pelo prêmio da injustiça. Isso nos ensina uma lição profunda sobre discernimento espiritual. Ter revelação não é o mesmo que ter salvação. Você pode conhecer as profecias, pode entender os sinais do fim dos tempos, pode até falar palavras inspiradas, mas se o seu coração não estiver rendido à autoridade do cetro de Jacó, a visão será apenas um testemunho contra você no dia do juízo. Balaão morreu em uma batalha posterior, lutando contra o povo que ele mesmo havia abençoado, provando que o conhecimento intelectual da verdade não substitui a obediência prática. A visão de Balaão em Números 24 também nos fala sobre o controle absoluto de Deus sobre a história. Balaque tentou manipular o mundo espiritual através de sacrifícios e rituais em 7 altares diferentes, mudando de lugar 3 vezes, na esperança de que Deus mudasse de ideia. Mas o Deus de Israel não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele decreta uma bênção, ela é irrevogável. Isso traz um conforto imenso para o cristão de hoje. Vivemos em um mundo onde forças políticas e espirituais parecem conspirar contra a fé, onde o Balaque moderno tenta amaldiçoar os valores bíblicos e silenciar a igreja. Contudo, a profecia da estrela de Jacó nos garante que o rei já foi estabelecido. O cetro está em suas mãos. Nada pode impedir o plano soberano de Deus de se cumprir na terra e na sua vida. Ao analisarmos o contexto histórico, percebemos que a profecia de Balaão serviu como um mapa espiritual. Ele fala de Edom sendo conquistado e de Seir sendo tomado por seus inimigos, enquanto Israel agiria valentemente. Essas nações vizinhas eram as que mais oprimiam o povo de Deus.
No plano profético maior, isso aponta para o momento em que Cristo voltará não mais como o bebê em uma manjedoura, mas como o guerreiro de Apocalipse 19, aquele que julga com justiça e guerreia contra toda a maldade. A visão de Balaão conecta o Gênesis, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ao Apocalipse, onde a estrela da manhã brilha para sempre. É um fio dourado que atravessa toda a Bíblia, revelando que Deus tem um plano coeso desde o início dos tempos. Outro detalhe fascinante na visão de Balaão é a descrição de Israel como um leão que se deita e se levanta, e quem ousaria despertá-lo? Esta imagem é uma referência direta à bênção de Jacó sobre Judá em Gênesis 49. Balaão, sob inspiração divina, está confirmando que a linhagem real passaria por aquela tribo específica. Ele vê a prosperidade de Israel, comparando suas tendas a vales verdejantes e jardins à beira dos rios. Essa é a visão da restauração final. Embora Israel tenha passado por cativeiros e dispersões devido à desobediência, a profecia de Balaão olha para além do pecado humano e foca na fidelidade divina. Deus vê o seu povo não pelo que eles são em suas falhas, mas pelo que se tornarão através do Messias, a estrela que traz a luz da redenção. A aplicação prática desse estudo para nossos dias é urgente. Estamos vivendo em tempos onde muitos se assemelham a Balaão. Buscam o espiritual por interesse pessoal, tentam barganhar com Deus ou usam o nome do Senhor para obter lucro. O caminho de Balaão é um alerta contra a mistura do sagrado com o profano. Mas para aqueles que buscam a verdade com sinceridade, a estrela de Jacó continua sendo o guia supremo. Assim como os magos foram guiados pela profecia, nós somos guiados pela palavra profética, que é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. O segredo de Balaão não era uma fórmula mágica, mas a revelação de que o reino de Deus é inabalável e que o Messias é o centro de toda a existência. Ao olharmos para o horizonte dos eventos mundiais atuais, vemos o cenário sendo montado para o desfecho final das profecias. Os sinais estão por toda parte. Conflitos no Oriente Médio, a busca por uma governança global e o esfriamento do amor de muitos. Tudo isso nos faz lembrar das palavras de Balaão. Eu o vejo, mas não agora. Para ele, o Messias estava a milênios de distância. Para nós, ele está às portas. A estrela já surgiu, o cetro já foi reivindicado e agora aguardamos a manifestação plena desse reino. A visão chocante de Balaão nos desafia a perguntar: de que lado da profecia nós estamos? Estamos com Balaque tentando amaldiçoar o que Deus abençoou, ou estamos entre aqueles que aguardam com esperança o brilho da estrela de Jacó? A trajetória de Balaão termina de forma trágica, mas sua profecia permanece como um monumento à soberania de Deus. Ele tentou amaldiçoar 3 vezes, e 3 vezes foi forçado a abençoar. Isso nos ensina que o inimigo pode planejar o mal, pode contratar profetas e levantar altares, mas a última palavra pertence ao Senhor. Se você se sente cercado por adversidades ou se parece que o mal está vencendo, lembre-se da visão do alto do Monte Peor. Deus transformou a maldição em bênção, porque Ele ama o seu povo. O segredo que Balaão desvendou é que o Messias é a garantia da nossa vitória final. Ele é a estrela que dissipa as trevas e o rei que governa com cetro de ferro sobre toda a injustiça. Este estudo sobre a profecia oculta de Balaão nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria caminhada espiritual. Não basta admirar a beleza das Escrituras ou se encantar com os mistérios das profecias. É preciso permitir que a estrela de Jacó ilumine os cantos escuros da nossa alma.
O Messias que Balaão viu de longe quer estar perto de você hoje. Ele quer ser não apenas uma figura profética em um livro antigo, mas o Senhor presente em cada decisão sua. A história de Balaão é um lembrete vívido de que Deus pode usar qualquer um para falar a sua verdade, mas Ele busca aqueles que, além de falar, vivam essa verdade em espírito e em realidade. Chegamos ao fim desta jornada pelos mistérios de Números 24, mas a revelação da palavra de Deus é inesgotável. A figura controversa de Balaão nos deixou um legado profético que ainda hoje serve como bússola para os tempos do fim. Que a visão da estrela de Jacó fortaleça sua fé e traga clareza aos seus dias. Se este estudo trouxe uma nova luz ao seu entendimento bíblico, não guarde essa revelação apenas para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares e ajude-nos a levar a mensagem das Escrituras a mais corações famintos por verdade. Se você ainda não se inscreveu, esta é a hora. Clique no botão de inscrição, deixe seu like e comente abaixo. A estrela de Jacó brilha em minha vida. Sua interação é fundamental para que o canal Sinais e Revelações continue desvendando os mistérios do fim dos tempos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a luz do Messias guie cada um dos seus passos até o grande dia da sua vinda. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as profundezas da Palavra de Deus.